Todos riram quando o melhor vaqueiro da região ousou montar o cavalo Apache mais perigoso. Riram alto, riram com desdém, riram como se estivessem assistindo a um homem cavar a própria cova diante de todos. Donovan Walker permaneceu imóvel no centro do curral improvisado, sentindo o peso daqueles risos mais do que o calor do sol do deserto. O chapéu de abas largas sombreava seus olhos claros, atentos, e o maxilar firme não se moveu nem 1 centímetro. Ele não sorria. Nunca sorria quando alguém ria dele. À sua frente, preso apenas por uma corda grossa, amarrada a um tronco seco, estava a Tempestade Negra, o cavalo Apache. O animal era diferente de qualquer outro que Donovan já tivesse visto em seus 42 anos de vida no Velho Oeste. A pelagem escura parecia engolir a luz. Os músculos se moviam sob a pele como se o cavalo estivesse sempre pronto para atacar. Os olhos, profundos, atentos, não demonstravam medo, apenas desafio. "Esse cavalo já quebrou 3 homens!" gritou alguém entre os vaqueiros reunidos. "2 saíram com ossos quebrados", respondeu outro. "O terceiro nunca mais montou nada", completou um terceiro, arrancando novas gargalhadas. Donovan ouviu tudo, mas não respondeu. O riso cessou aos poucos quando perceberam que ele não dava atenção alguma à plateia. Seu olhar estava preso em algo além do cavalo. Na sombra de uma árvore retorcida, um pouco afastada do curral, ela observava Asha. A mulher Apache não vestia roupas de festa nem adornos cerimoniais. Usava um vestido simples, gasto pelo tempo e pelo vento, preso por um cinto de couro. Os cabelos negros desciam soltos pelas costas, brilhando sob o sol. Seu rosto era sereno, mas os olhos carregavam algo que Donovan reconheceu de imediato. Não era curiosidade, era apreensão. Asha não estava ali para rir. Ela conhecia aquele cavalo melhor do que qualquer homem naquele lugar. Conhecia seus medos, sua raiva, sua memória. Tempestade Negra não era apenas um animal, era um símbolo, um espírito indomado, assim como o povo que o criara. Quando Donovan deu o primeiro passo em direção ao cavalo, Asha sentiu o estômago se contrair. "Não!" murmurou em sua língua quase como uma prece, mas ninguém ouviu. Donovan aproximou-se devagar, ignorando os gritos que vinham das cercas. "Vai morrer, Walker! Aposto $5 que ele não fica 5 segundos." O cavalo puxou a corda, relinchando com força, levantando poeira. Donovan parou a poucos metros dele. Tirou o chapéu, num gesto lento, quase respeitoso, e o pendurou na cerca. Aquele detalhe, simples, silencioso, fez Asha franzir o senho. Homens que montavam para humilhar não tiravam o chapéu. Donovan respirou fundo. O cheiro da poeira, do couro, do suor antigo misturava-se ao calor do meio-dia. Ele não estendeu a mão de imediato, não tentou impor presença, ficou ali, apenas ali, esperando. O cavalo parou de puxar a corda, os músculos ainda tensos, mas os olhos agora fixos no homem à sua frente. Um silêncio estranho começou a se espalhar pelo curral. Um riso morreu no meio, um comentário ficou preso na garganta. Donovan deu mais um passo. Asha sentiu o coração bater mais rápido. "Ele não sabe", murmurou, mais para si mesma. "Ele não sabe o que está fazendo." Mas no fundo, algo a perturbava ainda mais. Parecia que ele sabia. Donovan se moveu com precisão calculada. Quando finalmente tocou o pescoço do cavalo, não foi com força nem com pressa. Foi com firmeza contida. O suficiente para ser sentido, não o suficiente para provocar. Tempestade Negra estremeceu. Relinchou alto, ergueu as patas dianteiras, tentando se libertar. A multidão explodiu em gritos. "Agora! Agora ele cai!" Donovan não soltou, não puxou. Apenas manteve a mão ali, falando baixo, palavras que ninguém mais ouvia. Não eram comandos, eram frases curtas, quase como confissões.
O cavalo desceu as patas com força, levantando poeira. O silêncio voltou, pesado. Asha levou a mão à boca. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Donovan montou. Não houve sela, apenas couro cru e equilíbrio. O cavalo explodiu em movimento, girando, pulando, tentando derrubá-lo. A poeira cobriu tudo. Os gritos voltaram, mas agora eram diferentes. Menos zombaria, mais incredulidade. Donovan caiu para frente, quase perdeu o equilíbrio, e então se ajustou. 1 minuto passou, depois 2. O cavalo ainda tentava, mas algo estava errado. Ou certo. Quando finalmente Tempestade Negra parou, arfando, Donovan ainda estava ali, montado, vivo. O silêncio que caiu sobre o curral foi absoluto. Donovan desmontou devagar, sem triunfalismo. Passou a mão pelo pescoço do cavalo uma última vez, como quem agradece, e se afastou. Só então percebeu que Asha havia se aproximado. Eles ficaram frente a frente, separados por poucos passos. Os olhos dela o analisavam como se ele fosse um enigma perigoso. "Você não deveria ter feito isso", disse ela, em inglês carregado de sotaque, mas firme. Donovan sustentou o olhar. "Eu sei. Ele não pertence a você. Eu sei disso também." Ela franziu o senho. "Então por quê?" Donovan hesitou. Pela primeira vez desde que pisara naquele curral, parecia não ter uma resposta pronta. "Porque todos achavam que ele precisava ser dominado", disse por fim, "e eu queria provar que estavam errados." Asha o encarou em silêncio. Aquela resposta não era a que esperava, nem a que temia. Ao redor deles, os vaqueiros murmuravam, alguns com raiva, outros com respeito relutante. A risada havia desaparecido por completo. "Os homens brancos sempre querem provar algo", disse ela, "mesmo quando não entendem o preço." Donovan deu um meio sorriso triste. "Às vezes, a gente entende mais do que deixa transparecer." Os olhos de Asha se estreitaram. "Você não sabe quem ele é. Sei que ele foi criado pelo seu povo." Donovan respirou fundo. "E sei que, se eu tivesse tentado vencê-lo, estaria morto." Ela desviou o olhar por um instante, incomodada. "Então por que veio aqui, Donovan Walker?" Perguntou finalmente usando o nome dele. O som do próprio nome nos lábios dela o atingiu de forma inesperada. "Porque tudo o que eu conhecia está ruindo", respondeu. "E porque disseram que este cavalo era impossível." Asha voltou a encará-lo. O vento levantou poeira entre os dois. "O impossível sempre cobra algo em troca", disse ela. Donovan assentiu lentamente. "Estou pronto para pagar." Ela não respondeu. Apenas se virou e começou a se afastar. Antes de desaparecer entre as árvores, parou. "Se você tocar nele de novo", disse, sem olhar para trás, "não será apenas o cavalo que terá de enfrentar." Donovan ficou ali, observando-a partir, sem saber ainda que naquele instante sua vida havia acabado de cruzar um caminho do qual não havia retorno, e que o verdadeiro perigo não era o cavalo. Era tudo o que Asha representava. O silêncio deixado pela partida de Asha foi mais pesado do que os risos que antes ecoavam no curral. Donovan Walker permaneceu imóvel por alguns instantes, sentindo o vento quente trazer o cheiro distante da terra seca e da poeira pisoteada. Ao redor, os vaqueiros começavam a se dispersar, falando baixo, lançando olhares que misturavam respeito, inveja e desconfiança. "Você enlouqueceu, Walker", disse um deles, passando por perto. "Esse cavalo não é como os outros." Donovan não respondeu. Seus olhos ainda seguiam o caminho por onde Asha desaparecera. Havia algo naquela mulher que não se explicava apenas pela beleza ou pela firmeza das palavras. Era como se ela carregasse uma fronteira invisível consigo. Uma linha que ele havia cruzado sem perceber,
Tempestade Negra permanecia parado, calmo agora, como se nada tivesse acontecido. Donovan aproximou-se lentamente, soltando a corda do tronco seco. O cavalo não reagiu. Apenas virou a cabeça, observando-o. Parece que nenhum de nós dois pertence a este lugar, murmurou Donovan. O cavalo bufou baixo. Donovan sabia que aquela calma era frágil, assim como tudo em sua vida naquele momento. Donovan Walker chegara àquela região havia pouco mais de 3 semanas. Comprara uma pequena propriedade abandonada na borda do vale. Terra seca, difícil, rejeitada por muitos. Para os homens da região, ele era apenas mais um vaqueiro experiente tentando recomeçar. Mas a verdade era mais profunda. Ele havia deixado para trás uma vida construída com esforço e silêncio. Um casamento baseado em obrigações, não em afeto. Uma fazenda herdada de um pai rígido, onde tudo era regra e nada era escolha. Aos 42 anos, Donovan descobrira que viver corretamente não significava viver inteiro. Quando vendera tudo e partira, não levara lembranças, apenas culpa. Talvez fosse por isso que o cavalo o atraíra. Talvez fosse por isso que Asha o perturbara tanto. Ambos pareciam feitos do mesmo material, resistência e dor. Asha caminhou em direção ao acampamento Apache com passos firmes, mas o coração inquieto. O sol começava a descer, pintando o céu com tons alaranjados e vermelhos, cores que sempre lhe trouxeram paz. Naquele dia, não trouxeram. Ela sentia os olhos de seu povo sobre si quando atravessou o círculo das tendas. Cochichos surgiram, abafados, mas presentes. Você ouviu? Ele montou Tempestade Negra. Nenhum branco havia feito isso antes. Asha parou diante de uma fogueira onde um homem idoso permanecia sentado, imóvel como uma rocha antiga. O ancião levantou os olhos lentamente, como se já soubesse o motivo da inquietação dela. O cavalo falou, disse ele com voz grave. E você também, mesmo em silêncio. Asha respirou fundo. Ele não tentou quebrá-lo, respondeu. Não tentou humilhá-lo. Isso não o torna confiável, disse o ancião, mas o torna diferente. O velho a observou por longos segundos. O diferente costuma ser o mais perigoso, murmurou, porque confunde o coração. Asha sentiu o peso daquelas palavras. Desde jovem, carregava a marca de quem não se encaixava totalmente. Havia aprendido a língua dos brancos quando criança, por necessidade. Aprendera seus costumes, seus silêncios, seus olhares. Isso a tornara útil e suspeita. O cavalo não o rejeitou, insistiu ela. Isso significa algo. Dacó Nahi fechou os olhos por um instante. Significa que os caminhos começaram a se cruzar, respondeu. E caminhos cruzados nunca seguem sem custo. Na manhã seguinte, Donovan encontrou Asha onde menos esperava. Ela estava junto ao riacho estreito que cortava o vale, ajoelhada, lavando ervas em silêncio. O vestido simples se movia com o vento leve. Os cabelos soltos refletiam a luz da manhã. Donovan parou a alguns passos de distância. Não vim pelo cavalo, disse, antes que ela pudesse falar. Asha não levantou os olhos. Os homens quase sempre vêm por algo, respondeu, mesmo quando dizem que não. Vim agradecer. Ela finalmente o encarou. Agradecer pelo quê? Por me dizer a verdade ontem. Ele hesitou. Poucos fazem isso. Asha se levantou devagar, mantendo distância. A verdade não protege, disse. Ela apenas expõe. Donovan assentiu. Expor é melhor do que fingir. Ela o estudou com atenção. Não havia arrogância em sua postura, nem medo. Apenas um cansaço familiar. Você não é como os outros, disse ela, quase contrariada. Não sei se isso é elogio ou aviso. É os dois.
O silêncio entre eles não era vazio, era carregado de algo novo, incômodo. Tempestade Negra ficará comigo por alguns dias, disse Donovan. Não para ser domado, apenas cuidado. Asha estreitou os olhos. Ele não é seu. Eu sei. Donovan respirou fundo. Mas ele também não é uma arma ou um troféu. Ela caminhou alguns passos ao redor dele, como se o medisse. Se ele se ferir, disse ela, se perder quem ele é, eu perco tudo, completou Donovan, porque essa terra é tudo o que me resta. Asha parou. Então estamos igualmente vulneráveis, murmurou. Os dias seguintes trouxeram uma convivência silenciosa. Asha passou a visitar a propriedade de Donovan com frequência, sempre mantendo certa distância. Falavam pouco, mas observavam muito. Ela o via cuidar do cavalo com paciência incomum. Ele a via caminhar pela terra como quem a conhecia pelo nome. A tensão crescia nos detalhes, no olhar que demorava um segundo a mais, na mão que quase se tocava, no silêncio que dizia mais do que palavras. Mas o vale não era cego. Os vaqueiros começaram a comentar, os apaches começaram a observar. E os dois mundos, antes separados por medo e preconceito, agora se aproximavam perigosamente. Numa tarde de céu fechado, Daconaí visitou Donovan. O ancião não trouxe ameaças, trouxe presença. Você montou o cavalo, disse ele. Agora montou o destino. Donovan inclinou a cabeça em respeito. Não quero tomar o que não é meu. Mesmo assim, pode perder tudo, respondeu o velho. Porque Asha carrega mais do que imagina. Donovan franziu o senho. O que ela carrega? O ancião fitou o horizonte. A escolha entre dois mundos, disse, e escolhas sempre exigem sacrifício. Naquela noite, Donovan mal dormiu, e Asha, do outro lado do vale, encarava o fogo, sabendo que seu coração começava a caminhar por um terreno onde nenhum dos dois povos perdoava facilmente. No horizonte, o vento mudou de direção. E com ele, o destino dos dois. O vale parecia menor quando os segredos começavam a ganhar forma. Donovan sentiu isso logo ao amanhecer, quando acordou com a sensação incômoda de estar sendo observado. Não era paranoia, era consciência. A consciência de quem sabia que já não caminhava sozinho, mesmo quando não havia ninguém à vista. Tempestade Negra pastava próximo à cerca, tranquilo demais para um animal que carregava fama de indomável. Donovan observou o cavalo por alguns instantes, tentando entender como algo tão selvagem podia parecer, ao mesmo tempo tão inteiro. Talvez fosse isso que o atraísse em Asha. Ela também carregava uma calma tensa, uma serenidade construída à força, como quem aprendera cedo que demonstrar demais podia custar caro. Asha chegou pouco depois do sol subir. Não anunciou presença. Apenas estava ali, como sempre, surgindo entre a poeira e o vento. Você não deveria vir hoje, disse Donovan antes mesmo de cumprimentá-la. Asha parou a alguns passos dele. Eu sei, respondeu. Mas algumas verdades não gostam de esperar. Ele percebeu no tom dela que algo havia mudado. Não era apenas cautela, era decisão. Daconaí falou com você, disse Donovan. Ela assentiu lentamente. Falou e lembrou quem eu sou. Donovan franziu o senho. E quem é você? Asha respirou fundo. O silêncio entre eles parecia se expandir, como se o próprio vale aguardasse. Sou filha de dois mundos, disse por fim, e pertenço completamente a nenhum deles. Ela se afastou alguns passos, os olhos perdidos no horizonte. Minha mãe era Apache, meu pai... não. A palavra branco ficou suspensa, pesada demais para ser dita. Ele veio, prometeu ficar, prometeu respeitar. Não ficou. Donovan sentiu o peso daquela confissão. Daconaí me protegeu quando eu era criança.
continuou Asha. Mas nunca esqueceu que eu carrego o sangue que muitos aqui não perdoam. Ela voltou o olhar para ele. Se este vale mudar, se os dois lados se aproximarem demais, eu serei o primeiro preço a ser cobrado. Donovan sentiu um aperto no peito. Você não é um preço, disse. É uma pessoa. Asha sorriu, mas havia tristeza no gesto. Os povos não veem pessoas quando estão com medo. Donovan hesitou. Sabia que também carregava algo que ainda não havia sido dito. Eu também não sou quem pareço, confessou. Asha o observou em silêncio. Não vim apenas para recomeçar, continuou ele. Vim porque precisei fugir do homem que me tornei. Ele contou sobre o pai, sobre a fazenda herdada como um fardo, sobre decisões tomadas por obrigação. Contou sobre ter vivido corretamente e, ainda assim, sentir-se vazio. Quando vi Tempestade Negra, disse, percebi que eu também estava amarrado a uma corda que não escolhi. Asha absorveu aquelas palavras com atenção. E agora? Perguntou ela. Donovan não desviou o olhar. Agora estou aprendendo que liberdade não é ausência de laços. É escolher quais laços valem o sacrifício. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era cauteloso. Era íntimo. Os dias passaram com uma intensidade silenciosa. Donovan e Asha continuaram se encontrando, sempre conscientes de que cada encontro tornava o próximo mais perigoso. Eles falavam pouco do futuro. Falavam do presente, do cheiro da terra após a chuva rara, do som do vento atravessando o vale, das pequenas escolhas que moldavam uma vida. A proximidade entre eles crescia nos gestos contidos. Um olhar sustentado por tempo demais. Um toque evitado no último segundo. E isso, paradoxalmente, tornava tudo mais intenso. Mas nada permanecia oculto por muito tempo. Entre os vaqueiros, comentários começaram a ganhar tom de alerta. Ele está se misturando demais. Essa terra vai virar problema. Mulher Apache nunca traz paz. Do outro lado, entre os Apaches, o desconforto também crescia. Asha anda perto demais do branco. Tempestade Negra mudou. Mudanças sempre trazem perdas. Daconahi observava tudo em silêncio. Para ele, o destino não gritava, sussurrava. Numa tarde de céu pesado, Asha foi chamada à tenda do ancião. Daconahi estava sozinho, sentado diante do fogo. O vale está inquieto, disse ele. Quando a terra se inquieta, algo precisa mudar. Asha manteve a postura firme. Eu sei. Você precisa escolher, continuou o ancião. Antes que escolham por você. Ela sentiu o coração acelerar. Escolher o quê? Onde estará quando o vento mudar de vez? Asha fechou os olhos por um instante. E se eu não escolher? Daconahi a encarou com seriedade. Então, perderá os dois mundos. Naquela noite, Asha procurou Donovan. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Tempestade Negra repousava próximo, tranquilo, como se sentisse a tensão no ar. Eles estão observando, disse ela sem rodeios. Eu sei, respondeu Donovan. Isso não pode continuar assim. Donovan deu um passo à frente. Então diga o que precisa ser dito. Ela hesitou. A distância entre eles era mínima agora. Se eu ficar... Começou ela. Se escolher caminhar ao seu lado, não haverá retorno. Donovan sentiu o peso daquela possibilidade. Nunca há retorno quando se escolhe de verdade, disse ele. O silêncio se tornou insuportável. Asha levantou a mão, parando a poucos centímetros do rosto dele. Não tocou. Eu preciso saber, disse ela, a voz quase um sussurro. Se tudo isso ruir, você ficaria? Donovan não respondeu de imediato. Quando falou, foi com convicção. Eu já fiquei tempo demais onde não pertencia. Ele se aproximou mais um passo. Não vou fugir de novo. Asha fechou os olhos. Por um instante, pareceu que ela cederia, que o toque finalmente aconteceria.
mas ela recuou. Ainda não, disse. O preço precisa ser entendido antes de ser pago. Ela se virou e partiu, deixando Donovan sozinho sob o céu aberto. Na manhã seguinte, o vale acordou diferente. Não havia barulho incomum, nem sinais claros de ameaça. Apenas uma sensação coletiva de que algo havia se deslocado. Daconahi observava o horizonte quando um vento frio atravessou o vale. Fora de época, fora de lugar. Ele murmurou palavras antigas quase esquecidas. Quando dois caminhos se tornam um, o sacrifício escolhe a forma. Do outro lado, Donovan acariciou o pescoço de Tempestade Negra, sentindo o coração bater acelerado, sem motivo aparente. E Asha, em silêncio, compreendeu que a escolha que tentara adiar já havia começado a ser feita. O vento voltou a soprar ao amanhecer, trazendo consigo uma mudança impossível de ignorar. Não era forte, não era violento, era constante, como se o próprio vale respirasse de outra forma. Donovan acordou antes do sol. Sentou-se à beira da cama simples e ficou ali por alguns minutos, sentindo o peso de tudo o que ainda não havia sido dito. A noite deixara marcas invisíveis, aquelas que não se veem, mas alteram o rumo das decisões. Tempestade Negra estava inquieto. O cavalo caminhava de um lado para o outro no pequeno cercado, relinchando baixo, como se pressentisse algo além do alcance humano. Donovan se aproximou, pousou a mão em seu pescoço. Seja o que for, murmurou, vamos atravessar juntos. Pouco depois do sol surgir no horizonte, um jovem Apache aproximou-se da propriedade. Não trazia hostilidade, apenas urgência. Daconahi pede sua presença, disse, com formalidade contida. E a de Asha? Donovan sentiu o estômago se contrair. Agora? O jovem assentiu. O vale precisa ouvir. O encontro aconteceu no centro do vale, onde a terra se abria em um espaço amplo, usado raramente, apenas quando decisões coletivas eram inevitáveis. Os Apaches formaram um círculo amplo. Os vaqueiros, chamados por curiosidade e receio, mantiveram distância, mas observavam atentos. No centro, Daconahi permanecia de pé, apoiado em um bastão simples. O rosto carregava a serenidade de quem já havia visto muitos ciclos se fecharem. Asha estava ao lado dele. Quando Donovan se aproximou, sentiu dezenas de olhares se voltarem para si. Não havia gritos, nem acusações, apenas expectativa. Hoje não falamos de posse, começou Daconahi. Falamos de pertencimento. O silêncio foi absoluto. Tempestade Negra não é um cavalo comum, continuou o ancião. Ele foi criado para lembrar quem somos quando tentam nos dobrar. Donovan inclinou a cabeça. Nunca tentei dobrá-lo, disse. Apenas ouvi. Daconahi o observou por um longo instante. E é por isso que está aqui. Daconahi voltou-se para Asha. Filha de dois mundos, disse ele. Chegou a hora de dizer onde seu coração pisa. O ar pareceu rarefeito. Asha respirou fundo. Olhou ao redor. Viu os rostos do seu povo. Depois, virou-se para Donovan. Eu não pertenço completamente a nenhum dos dois lados, disse com voz firme. Mas isso não me torna vazia. Me torna ponte. Um murmúrio percorreu o círculo. Por muito tempo, continuou, tentei ser apenas o que esperavam de mim. Apache entre os Apaches, invisível entre os brancos. Isso quase me apagou. Ela deu um passo à frente. Eu escolho não desaparecer. Donovan sentiu o coração acelerar. Se caminhar ao lado dele, disse um homem entre os vaqueiros, isso trará problemas. Asha não desviou o olhar. O problema não é caminhar juntos, é fingir que não podemos. Daconahi ergueu a mão, pedindo silêncio. Sem dizer uma palavra, Donovan caminhou até Tempestade Negra. Desamarrou a corda que ainda o prendia e deu um passo para trás. Ele não é meu, disse,
alto o suficiente para todos ouvirem. Nunca foi. O cavalo permaneceu parado por um instante. Então caminhou lentamente até a Asha. Ela estendeu a mão. Tempestade Negra encostou o focinho em sua palma. O círculo prendeu a respiração. Às vezes, disse Daconaí, o espírito escolhe antes dos homens. Daconaí apoiou o bastão no chão. A ponte sempre paga um preço, disse ele, mas também evita que muitos caiam no abismo. Ele olhou para Asha. Você não será expulsa. Depois olhou para Donovan. Mas também não poderá fingir que este vale é apenas seu refúgio. Donovan assentiu. Não quero fugir de nada, disse. Quero construir algo que não precise ser escondido. Não houve celebração, nem vitória. Apenas um entendimento silencioso. Os vaqueiros se dispersaram, ainda desconfiados, mas menos hostis. Os apaches retornaram às suas tendas, conscientes de que algo havia mudado, mesmo que ainda não soubessem exatamente o que. Daconaí observou o vale esvaziar. As histórias que duram, disse ele, não são feitas de confrontos, mas de escolhas difíceis. Nos dias que se seguiram, Asha passou a viver entre dois espaços. Não abandonou seu povo. Não se afastou de Donovan. Caminhava entre os dois mundos como quem aceita o peso e o privilégio da travessia. Tempestade Negra tornou-se símbolo, não posse, livre para ir e vir, mas sempre retornando. Donovan aprendeu que amar não era prender nem ser salvo. Era permanecer quando ir embora seria mais fácil. Numa tarde tranquila, Asha e Donovan sentaram-se lado a lado, observando o vale. Não precisaram tocar-se para saber. O vento passou entre eles, suave, decidido. E pela primeira vez, não trouxe aviso. Trouxe futuro.